ouvir a Tua palavra, para entendermos melhor o Teu plano para nós, sobre quem Tu és, Jesus, o Teu time. Queremos fazer isso em honra ao Teu nome. Nos ajuda, Espírito Santo, a compreender e a entender estas coisas que vamos falar aqui nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu vou tentar ser sucinto, porque eu sei que meio-dia a gente tem horário marcado, né, Raul? Argentina e França. A França vai ser tricampeã do mundo hoje. Então... Argentina? Vamos torcer para os irmãos? Então tá, vamos lá. Gente, olha só. Nós estamos no último episódio, como eu falei para vocês, e hoje nós vamos ver os dons extraordinários. Deixamos a parte difícil para o final. Aqui está a grande ideia do que eu vou falar hoje. Dons extraordinários são dons miraculosos que causam um impacto no mundo. Coisas que causam um impacto grande. Deus quer usar a sua vida para causar um impacto extraordinário no mundo onde você está inserido hoje, lajeado no seu trabalho. Certo? Então, falamos sobre quem é o Espírito Santo, falamos sobre os dons de serviço, falamos a respeito de quais são os dons, falamos sobre os dons de fala do domingo passado. Foi legal que na ceia o Emer falou, né? Eu vi, quando tu estava falando de evangelista, eu vi o Jô, não sei o quê. Então a gente vai identificando os nossos dons, nossos potenciais. E nossos dons, eles nos auxiliam a trabalhar com mais força onde nós gostamos. Sabe, se você tem um dom de ensino, você tem um dom de cuidado, talvez você vai se sentir bem ensinando crianças. Mas se você não tem um dom de ensino, você não tem um dom de cuidado, você não vai conseguir ensinar crianças, vai ser pesado, vai ser difícil. O seu serviço vai ser um serviço difícil, pesaroso. Então, identifique a sua área de serviço. Você adora servir, você é uma pessoa que tem hospitalidade, você pode servir, como nós temos visto a Ana ali, fazendo um bolo de chocolate, que inclusive quase acabou, já está na última fatia. E eu ainda não comi, então vocês sabem que eu estou pedindo ela para mim. Brincadeira, podem comer também. Então, nós vamos achar nossos dons, vamos ver onde nós podemos servir, quais áreas nós podemos atuar. Certo? Então, vamos primeiro para uma melhor definição aqui. Deixa eu ver. Você vai pegar. Não pegou, meu? O Everton ali. Ei, que legal. Passa para nós aí, alguém que estiver mais próximo ali. Só dá um pro lado ali. Por favor. Mais um. Ele não está passando aqui. Se não ligar, não passa, né? Espera aí. Vai dar certo. Não foi, meu. Tenta tirar de novo. Aí para mim. O que são dons de sinais? Vamos lá. Tem a definição ali na tela, vai aparecer para vocês. Dons de sinais são dons que apontam para uma realidade futura. A realidade do reino de Deus. Passa para mim só essa tela aí, dá 2 cliques para mim. Mais um. Isso aí, vai dar os versículos aí. São dons que apontam para uma realidade futura. Quem já olhou o filme do Batman? Já olharam o filme do Batman? Quando aparece o bate-sinal no céu, a gente sabe que o Batman vai aparecer, certo? Então o sinal é um prenúncio, um aviso de que tem algo. Os dons de sinais nada mais são do que sinais muito claros que há uma realidade futura. Há algo no futuro, por exemplo, quando nós vamos falar aqui do dons de curar. Por que pessoas podem curar através do Espírito Santo? Porque no futuro não haverá doenças. Todas as pessoas serão saudáveis. Porque pessoas podem profetizar e conhecer coisas que são enigmáticas para os outros. Porque todo o conhecimento vai ser difundido no futuro. 1 Coríntios 13, Paulo fala, quando chegar o perfeito, nós teremos conhecido plenamente. Então, funcionou ou não funcionou? Será que é a pilha? Então, o que nós vemos Jesus falando? Se porém eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus para vocês. O que Jesus está dizendo? A expulsão de demônios era um sinal de que... muito bom, cara. Te agradeço. Eu já estava perdido aqui. A expulsão de demônios era um sinal de que o reino de Deus havia chegado. Então, se eu expulso demônios, é porque o reino chegou. Quando nós... pela autoridade de Deus, podemos expelir demônios de pessoas que estão demoniadas. E isso é mais real do que nós imaginamos. É um sinal de que o reino de Deus está vindo, quando todo demônio vai ser manifesto. Inclusive no céu teremos crianças cantando assim, certo? Então elas estão cantando só o final da frase, mas está lindo. Olha o que também diz João. Na verdade, Jesus fez diante de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam. Então os sinais, eles têm um claro objetivo de fazer com que as pessoas creiam. Eles estão apontando,
As curas de Jesus apontavam que ele era o Filho de Deus. O expelir o demônio apontava que Jesus estava trazendo o reino. Então, sinais, dons de sinais, eles apontam para algo. Por isso que eles são chamados de sinais. Eles estão apontando para uma realidade futura, uma realidade vindoura, uma realidade que está vindo. Então, o que nós vamos ver? Que esses dons de sinais, eles apontam para o futuro. Hoje, nós temos doenças e profissionais de saúde, nós temos farmacêuticos, nós temos enfermeiros, médicos que trabalham. Infelizmente, ou felizmente, na eternidade eles estarão desempregados. Sabe, e hoje nós precisamos de evangelistas, pessoas que falem de Jesus para outras pessoas. Na eternidade nós não precisaremos mais, porque nós conheceremos Jesus. Hoje nós temos aqui pregadores, pessoas que nos ensinam a palavra. Na eternidade não precisaremos mais. No reino de Deus não haverá mais necessidade de ensino, porque nós conheceremos Deus face a face. Então, os dons, eles são para nós como uma entrada do reino de Deus, uma parcelinha do reino de Deus. Esses dons de sinais, eles nos servem para como se fosse um pequeno pedaço, uma provinha do que está por vir. Toda vez que acontecem esses dons, esses sinais extraordinários no nosso meio, é como se Deus estivesse derramando uma gotinha do reino futuro no nosso momento agora. E isso causa um grande impacto onde existe. Qual foi o período onde mais milagres aconteceram? O período de Jesus e dos apóstolos. Esses milagres, eles fizeram com que o evangelho fosse confirmado, testemunhado entre várias pessoas. Toda vez que acontece um desses sinais que nós vamos ver aqui, nesses 7 sinais que tem, há uma manifestação clara do poder de Deus no meio do povo. Isso fica muito, muito claro. Certo? Então, primeiro, antes de ir para lá, eu quero falar rapidinho isso aqui com vocês. Continuismo contra cessacionismo, certo? Há 2 teorias teológicas a respeito dos dons de sinais. Umas pessoas acreditam que eles continuam agindo em nossos dias. Então, continuismo. São continuistas. Outras pessoas acreditam que eles cessaram. Eles são cessacionistas. Então, o cessacionismo é a linha teológica que acredita que alguns dons cessaram quando os apóstolos morreram no fim do primeiro século. Eles tinham uma data de validade. 31 de dezembro de 99 foi quando os dons cessaram. Então, acabou-se os dons. E para essas pessoas, alguns dons permaneceram, o dom de ensino, o dom de ajuda, o dom de administração. Mas esses dons extraordinários, eles não acontecem mais. Muitos deles são grandes teólogos, renomados no nosso meio. Nós amamos a vida deles, mas nós temos que dizer que eles estão errados. O que nós vemos é que o continuismo é a linha teológica que acredita na continuidade dos dons em nossos dias e ao longo da história cristã. Não há sequer uma menção na Bíblia de que os dons tinham uma data de validade, que eles acabariam em algum momento, exceto quando viesse o que Paulo diz em 1 Coríntios, o que é perfeito. Para alguns, é a Escritura, certo? A Bíblia. Quando a Bíblia se encerrou, se acabou os dons e não há mais necessidade deles. O problema é que você não acha nenhuma referência na Bíblia que a Bíblia seja o que é o perfeito. A ideia de Paulo em 1 Coríntios 13, nós não vamos ler, é que o perfeito é o reino de Deus, a vinda de Jesus. Quando Jesus vier novamente, chegará o perfeito. Nós teremos todo o conhecimento, saberemos todas as coisas, veremos a Deus, nós não teremos mais necessidade de dons em nosso meio. Uau, isso é um terremoto, parece. Certo? Então, vamos ver aqui rapidinho divisões do continuismo. Primeira delas, 3 linhas diferentes, pentecostais. Então, que os dons espirituais, eles são uma espécie de segunda bênção. Igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, Igreja Deus é Amor, Pentecostal do Reino de Deus, Unida, não sei o quê, sabe? Tem essas várias igrejas pentecostais que tem, com todo respeito aos nossos irmãos. Eles acreditam que o Espírito Santo, ele é como se fosse uma segunda bênção. Então você se converte, mas você não recebeu o Espírito Santo, você precisa ser batizado no Espírito Santo, receber o Espírito Santo, e aí sim você vai receber os dons, particularmente para os pentecostais. O dom que vai te mostrar que você tem o Espírito Santo é o dom de línguas. Algo completamente não bíblico. Porque nós vimos aqui que existem vários dons e não só um dom. Nós lemos em 1 Coríntios 12 agora, Paulo dizendo, falam todos em línguas? A resposta clara é
Não. E nessa teologia pentecostal nós criamos divisões entre pessoas que são batizadas no Espírito Santo e falam em línguas, pessoas que não são batizadas e não falam em línguas. Elas são uma segunda classe de cristãos, o que é totalmente errado na Escritura. Nós temos os carismáticos, cristãos históricos, presbiterianos, batistas, etc., católicos também, que creem nos dons espirituais para os dias de hoje. Alguns católicos. Na frente de casa tem uma igreja. Sexta-feira à noite, vocês não têm ideia do que é aquilo. É uma gritaria sem fim. É 2 horas de gritaria, às vezes 3 horas de gritaria. No microfone, não sei o quê, e eles oram em língua e curam, e gritaria, e dança. É uma loucura, nem parece uma igreja católica. Quando nós se mudamos, a gente lembra que a gente se mudou a primeira semana. Começou o culto, a missa na sexta. O Pedrinho era de lá, né, Pedrinho? Tu sabe do que eu estou falando, né? Começou a missa na sexta, eu falei para Jaque, tá explicado porque estava vazio esse apartamento. Que é impossível, é muito barulho, é muito mesmo. A gente fica com todas as janelas fechadas, assim, para poder ficar, assim, tentar um silêncio, porque não tem como. É muito barulho. Eu lembro que tinha um vizinho do lado que ele fazia assim, Deus não é surdo! Ele gritou uma vez. Tinha um vizinho que morava do lado ali, porque era muita gritaria, certo? Então, alguns cristãos carismáticos são cristãos históricos. O que são cristãos históricos? Cristãos que a igreja já tem 100, 200, 300 anos. Então, até mais, presbiterianos, que têm seus quase 500 anos de história, batistas, anglicanos, metodistas. Então, nós temos tipos de igrejas históricas que acreditam na continuidade dos dons. Eles são carismáticos, eles acreditam no carisma. Tá? Isso aqui eu não vou explicar para vocês, mas foi um movimento que começou na década de 70, enfim. Tá? Continuistas, cristãos contemporâneos que creem nos dons espirituais, também chamados de terceira onda. Os continuistas são cristãos que não são de denominações históricas, mas que acreditam na continuidade dos dons. Ou seja, na Hangar, nós não somos pentecostais, porque nós não acreditamos na segunda bênção, certo? Nós acreditamos que o Espírito Santo vem quando alguém se converte. E nós não somos carismáticos, porque nós não somos históricos, nós somos continuistas, que cremos na continuidade dos dons nossos dias, mas não descendemos de nenhuma linha histórica de igreja, certo? Deu para entender isso? Por isso que a gente não é pentecostal no nosso culto, nós somos uma igreja diferente de muitas outras. Então vamos lá, dom de profeta, se preparem, apertem os cintos, nós vamos começar aqui, e eu vou tentar definir para vocês. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Há uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas. Eu vou dividir o dom de profeta com o dom de profecia. Eu, particularmente, e alguns outros teólogos, cremos que são duas coisas diferentes. O dom de profecia, ele se manifesta, e o dom de profeta são coisas diferentes. Primeira coisa que nós temos que pensar, esqueçam o termo profeta que é utilizado no Antigo Testamento. Não tem nada a ver com isso, certo? No Antigo Testamento nós temos profecias e temos profetas, e eles, de certa forma, são profetas registrados por Deus, porque eles dizem, assim diz o Senhor, a palavra de Deus me veio, e o que acontece? Por que eles estão na Bíblia? Por que eles estão dentro da nossa escritura, e por que eles eram considerados profetas judaicos? Porque eles passaram no teste de Deuteronômio 18, que dizia que se um profeta vier e profetizar, e a sua profecia não se cumprir, ele deveria ser morto. Esses profetas, eles profetizaram, foram atestados pelo povo de Deus e foram confirmados como palavra de Deus no determinado período. Esse tipo de profeta não existe mais. Deus não se revela mais dessa forma. A Bíblia deixa claro que antigamente, Hebreus capítulo 1, versículo 1, Deus se revelou através de sonhos e visões por meio de profetas. Mas agora ele se revelou por meio de seu Filho. A ideia é que Jesus trouxe a revelação final de Deus. Nós não precisamos mais de uma revelação como os profetas faziam no Antigo Testamento. Então, se você for ler os profetas do Antigo Testamento, eles faziam algumas coisas meio bizarras, tipo, eles ficavam pelados 3 anos, por exemplo. Deus falou para Isaías, fique pelado 3 anos, para mostrar para esse povo que eles vão ser deportados para a Babilônia, e eles vão sem roupa nenhuma, eles não vão levar nada. Então, Deus falou isso para eles. Se Deus falar isso para você, por favor, faça isso na sua casa, certo? Não seja preso por isso. Então, o que nós vemos é que há uma diferença clara
entre o dom de profeta do Antigo Testamento e o dom de profeta no Novo Testamento, apesar de a nomenclatura ser igual. O que é o profeta no Novo Testamento? O dom de profeta é o dom concedido pelo Espírito Santo para que determinado indivíduo, ou indivídua, possa compartilhar o sentimento de Deus e direcionar o povo dele, ainda que custe a sua própria vida ou corra riscos. O dom de profeta, que ela tem uma sensibilidade ao que Deus quer para a igreja, para o povo de Deus. Eles são pessoas que se entristecem com pecados, e eles têm um sentimento muito profundo de que ou Deus não está sendo glorificado ali, ou que alguma coisa precisa mudar, alguma coisa social. Eles não sabem muito bem explicar o que está acontecendo, mas eles sentem que Deus está direcionando eles para aquilo. Então, veja, é uma coisa bem complexa esse dom de profeta, mas ele é alguém que Deus, como diz lá em Gênesis, Deus fala para Abraão, Deus está indo para Sodoma e Gomorra para destruir a cidade, e de repente Deus fala para si mesmo, porque ele está conversando ali e fala assim: vamos esconder de Abraão o que eu estou prestes a fazer. Sabe, Deus está se perguntando assim: Abraão não merece saber o que vai acontecer, o que eu estou sentindo. Então Deus compartilha com Abraão: Sodoma e Gomorra está perdida, eu irei destruir e tal. E Abraão, ao ter essa percepção do coração de Deus, ele faz o quê? Ele intercede para que Deus não destrua aquela cidade. Ele começa a interceder pelo aquele povo. Então o profeta ele tem uma sensibilidade ao que Deus quer, ao que Deus está fazendo, sabe? Ele consegue discernir, ele consegue entender. E muitas vezes, talvez ele tenha até um sentimento de que Deus está falando com ele literalmente, sabe? Que Deus disse algo para ele, que ele ouviu, e aquilo vai se consumindo por dentro, de tal forma que ele sente o que Deus está sentindo. Dessa forma, o dom do profeta ele é muito parecido com o que acontece no Antigo Testamento, quando Deus compartilha o coração dele com o profeta. Por exemplo, quando Deus pede para Ezequiel ficar deitado de lado durante um ano e cozinhar a própria comida no seu cocô. Ezequiel fala: Deus, isso é uma coisa impura, eu não posso fazer isso me dá nojo. Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, esse é o nojo que eu sinto do povo. Eu preciso que você sinta o que eu sinto. Eu sinto nojo do povo. Eles me dão nojo, o que eles estão fazendo. Então o profeta ele tem esse sentimento que Deus está levando alguém para aquele lugar, está movendo o coração, Deus está fazendo algo, ele está sentindo aquilo, e ele é movido por aquilo. Muitas vezes ele pode ser até mal compreendido, a ponto de as pessoas não gostarem muito dele. Vou dar um exemplo de um profeta dos nossos dias, já não mais vivo. Por exemplo, o pastor americano David Wilkerson. No meio de um movimento evangélico gigante pentecostal, ele era um pastor pentecostal, ele começa a pregar que Deus está procurando pessoas que sintam o que ele está sentindo. Ele não está mais se agradando da igreja evangélica americana. As pessoas precisam voltar a um quebrantamento, a um arrependimento. Se você olha a nação americana, talvez você dissesse assim: Deus, mas está tudo certo com os americanos, eles estão prosperando financeiramente, eles estão indo bem, o povo está indo às igrejas. Mas David Wilkerson sentia que Deus estava dizendo para ele que as igrejas precisavam se arrepender. E ele começa a pregar essa mensagem, muitas pessoas começam a virar as costas para ele, uma mensagem de arrependimento, porque aparentemente tudo estava tranquilo, mas ele sentia que Deus estava dizendo que as coisas não estavam boas. Então, você tem esse dom de profeta, você sente que Deus às vezes te compartilha algo, algum sentimento, você olha para a igreja, para as pessoas, você sente algo, sabe, você tem uma sensibilidade maior do que Deus está fazendo. Eu lembro uma vez que eu estava numa igreja aqui em Lajeado, não é uma igreja, não é a igreja atlética, não se preocupe. Estava numa igreja aqui em Lajeado, fui num culto, e no início da minha conversão eu estava bem louco, onde tinha culto eu ia. Então eu estava lá naquele culto, e era uma conferência e tal, e o pastor estava pregando, e no fim do culto eu lembro que teve um chamamento assim, e eu estava orando, e eu ouvi claramente Deus dizendo assim: esse homem, ele é um ímpio, eu não me agrado disso que está acontecendo. E eu comecei a orar ali, e senti aquilo, e Deus
falando aquilo para mim, num certo sentido, assim, que a coisa estava estranha, sabe? E eu lembro que algumas pessoas me perguntaram, o que tu tem, o que está acontecendo, por que tu está agindo assim e tal. Talvez achassem que eu até estava endemoniado, né? E eu na hora não compartilhei isso, mas eu fiquei para mim, assim, orando para que Deus tirasse esse sentimento pesado que eu estava tendo de que a coisa não era boa. Eu não sei por que aquele sentimento veio, mas Deus compartilhou aquele sentimento comigo. E naquele momento eu estava agindo na esfera do dom de profeta. Então, qual é o lado sombrio de profetas? Profetas, as crianças estão animadas, mais do que nós. Profetas podem enganar pessoas dizendo ser o próprio Deus. Então, você vê alguns homens que já tiveram grande visualização de quem são, sim, profetas que foram utilizados por Deus em algum tempo. Sabe, eu acredito muito que Edir Macedo, R.R. Soares, esses homens não chegaram lá no topo do nada, sabe? Deus os colocou lá, eles foram utilizados por Deus em algum momento da história para fazer o nome de Deus conhecido. Mas em algum momento eles se perderam, porque eles chamaram para si o título mais do que Deus estava compartilhando para eles. E eles se perderam nesse caminho. Profetas podem se tornar orgulhosos, profetas podem se perder, profetas podem enganar o povo de Deus, dizendo que estão ouvindo algo, fazendo algo, como eles dizem, Deus está me dizendo para você ofertar mais, para você dar mais dinheiro, e no fim eles estão querendo somente encher os seus bolsos. Então, esse é um grande perigo de quem tem esse dom de profeta. Exemplo, nos nossos dias, quem já ouviu aqui a pregação chocante do Paul Washer? Já ouviram? A pregação chocante do Paul Washer, se você não ouviu, você ainda não viu um filme de terror. Pregação chocante do Paul Washer. O que acontece? Ele está num congresso de jovens. Você sabe como é congresso de jovens? É o pessoal pulando, dançando, não sei o quê. E o Paul Washer, ele fica a noite inteira antes de pregar, Deus dizendo para ele que não se agradava daquilo, que havia algo errado, havia muito barulho e pouco temor. E ele chega para pregar naquele sermão famoso, você nunca ouviu, escute, põe no YouTube, pregação chocante. Ele chega para pregar um sermão, uma conferência lotada, e começa a falar que aquelas pessoas não se comportavam como cristãs, que elas não eram cristãs, que Deus estava chamando elas ao arrependimento naquele dia. E tem uma parte muito simbólica que ele começa a falar que cristianismo não é ser aqui como a Britney Spears, não é ser como alguns cristãos que estão na mídia, nós poderíamos dizer aqui como o Luan Santana, entre outros assim, que se dizem crentes. Não, cristianismo não é ser isso, é ser parecido com Jesus. E naquele momento, os jovens, e ele para assim, e quando ele para, tem algo diferente no que ele está falando. Ele para assim, ele diz: eu não sei porque vocês estão aplaudindo, porque eu estou falando de vocês. Muito forte, uma palavra muito profética, muito direta para as pessoas. Vocês precisam se arrepender, mudar a vida, vocês estão agindo errado. E ele fala algumas vezes, pessoas que estão me ouvindo aqui irão direto para o inferno se não mudarem e tal. Então uma coisa muito chocante, muito forte. Imagine o que deve ter custado para ele também falar aquilo que ele estava falando, pregar daquele jeito. Ele provavelmente foi excluído de várias conferências, fecharam-se várias portas para ele, mas ele foi fiel à mensagem que ele estava pregando. Eu geralmente, vou começar a confessar para vocês, eu oro muito para que Deus derrame esse dom sobre a minha vida, principalmente quando eu começo a pensar nas séries que vão ser pregadas. Eu começo a pensar, Deus, me direciona para falar o que as pessoas precisam ouvir, o que Tu quer que elas saibam, não o que eu gostaria de falar, mas o que elas gostariam de ouvir, o que elas precisam ouvir, o que a Tua igreja precisa aprender. Enfim, dom de profecia. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Mas o que profetiza fala a pessoas, edificando, exortando e consolando. Dom de profecia, definição: é a capacidade dada pelo Espírito de trazer revelação de algo oculto ou desconhecido para determinada pessoa. O dom de profecia é sujeito ao que profetiza, ou seja, pode ser suprimido ou hiperdimensionado. Qual é a diferença? Enquanto o dom de profeta, Deus está compartilhando o que ele sente. O dom de profecia, Deus está compartilhando o que ele sabe. Isso aqui é muito louco. Então, pessoas que têm esse dom de profecia, elas de certa forma, Deus pinga uma gotinha do conhecimento dele na cabeça dela, e algo é revelado
sobre alguma pessoa, sobre alguma situação, e ela pode dizer com clareza algo que está acontecendo que ela nunca viu ou que ela não sabe. Eu sempre lembro da história do Édico na Assembleia de Deus, né? Falando que estava orando lá, quando ele se converteu, uma mulher chegou para ele e disse, olha, Deus mandou te dizer, né? Ela estava dizendo assim, né? Que tal e tal coisa que tu tem orado vai acontecer. E ele sabe que tu tem feito isso quando tu te ajoelha e faz isso. Coisas que só ele fazia sozinho, mas que naquele momento Deus pingou um pouco de conhecimento na cabeça daquela mulher. E ela teve uma revelação do que Édico precisava saber, certo? Então, dom de profecia é isso. Esse dom acontece quando Deus, por visão ou por palavras, traz algo de forma incontestável à mente. Então é algo... O profeta, ele pode, de certa forma, esse que profetiza, né? Ele pode suprimir, como eu falei, ele pode suprimir a profecia, ele pode não falar. Mas, de certa forma, isso começa a o incomodar. Quero compartilhar com vocês 2 experiências que eu tive com esse dom, para vocês entenderem um pouco melhor. Uma vez eu estava num pequeno grupo, em outro momento, faz tempo isso, né? E eu lembro que no momento de cânticos eu tive uma visão muito clara, assim, de Deus levantando uma pessoa, pegando pela mão, assim, como se fosse aquelas máquinas que pegam os bichinhos, sabe? Pegando aquela pessoa e levantando. E eu lembro que acabou o período de louvor, assim. Eu falei, eu gostaria de compartilhar uma visão que eu tive, uma impressão que eu tive. E falei, olha, parece que Deus está dizendo, a visão que eu tive era a seguinte: a fulana vai ser levantada por Deus. Foi isso que eu falei. A fulana vai ser levantada por Deus. Aí a pessoa compartilhou, olha, eu tenho uma entrevista marcada essa semana no emprego dela, uma avaliação. Talvez seja uma resposta de Deus. Na outra semana ela compartilhou que na avaliação ela havia sido promovida. Então, o que era aquilo? Era Deus trazendo uma espécie de consolação para ela, uma certeza. Olha, eu estou trabalhando, vou te levantar, você vai ser trocada de cargo. Mas nesse sentido, eu poderia ter suprimido, entende? Por isso que o dom de profecia ele pode ser suprimido. A Bíblia vai dizer que a profecia está sujeita ao profeta. Se nós tivermos essa impressão e ficarmos calados, a profecia não vai ser falada. Entende? Eu quero começar a mostrar para vocês como usar esses dons, mas eu quero compartilhar mais um. Eu lembro também de uns 4 anos atrás, mais ou menos, eu estar no meu local de trabalho, passando assim num corredor, e ter uma nítida impressão de Deus dizendo assim, algo parecido com isso. A minha colega de trabalho, né, que estava tentando engravidar há um tempão, dizendo assim, foi bem isso que eu falei para ela. Daqui a 10 meses, Deus dizendo, daqui a 10 meses ela estará com um bebê no colo. Daí eu passei por ela, assim, eu lembro que eu passei por ela, e eu voltei e falei assim, eu vou te falar uma coisa que talvez você não acredite, tá bom? Mas Deus disse para mim que daqui a 10 meses tu vai estar com um bebê. 10 meses, não era tipo 3 anos, 2 anos, era 10 meses. Para ser 10 meses ela tinha que engravidar naquele tempo ali. Não deu 1 mês ou 2 meses, ela tinha feito o teste de gravidez, estava grávida. Então, não sei explicar como isso aconteceu, mas Deus derramou um pinguinho de conhecimento. Ela também é uma mulher que vai à igreja, talvez estivesse orando por aquilo. E veio para mim quando eu estava passando por ela. E na hora eu lembro que eu fiquei temeroso assim, de falar ou não, porque eu pensei, será que pode ser verdade? Será que pode não ser? Deus pode ser mentiroso, talvez, se eu falar isso. E eu lembro que eu me enchi de coragem e falei, não, daqui a 10 meses tu vai estar com um bebê no colo. E se isso não for verdade, Deus então não revelou o que eu estou te falando. Mas se for verdade, creio em Deus que é realidade isso. Então, Deus derramou esse pingo de conhecimento naquele momento no meu coração, na minha cabeça. Nós temos vários exemplos. Temos um exemplo do Spurgeon pregando um sermão. Spurgeon estava pregando um sermão e de repente ele fala assim, há um jovem aqui no meio que está com 2 luvas roubadas do seu chefe. Saiba que se você não devolver essas luvas, Deus irá te castigar. No final do sermão, um jovem chega até ele e fala, Spurgeon, eu havia roubado 2 luvas do meu Senhor. Sabe como Deus tinha feito isso para Spurgeon? Não sei. Mas em algum momento Deus tinha dado aquele toque. John Piper compartilha também
que ele estava pregando um sermão, e no meio do sermão ele fala: talvez Deus esteja te direcionando a começar um pequeno grupo, um ponto de evangelismo lá na torre tal, no andar tal, na sala tal. Ele falou, eu citei como se fosse aleatório, alguma informação aleatória. De repente, uma mulher vem até ele e diz: eu estava orando se eu deveria ou não começar. Eu trabalho nessa torre, nesse andar e nessa sala. Como? Não sabemos. Mas Deus havia revelado algo particular naquele momento para John Piper, e John Piper pôde pregar isso. Jesus era um profeta, como nós conhecemos. Ele falou, prediceu coisas futuras, falou sobre coisas futuras. Nós temos na Bíblia o profeta Ágapo, lá em Atos 20, ele vai profetizar, Atos 23 também. Ágapo vai dizer que vai vir uma grande fome sobre a Judeia, que é para eles se prepararem. Está relatado lá em Atos 20, começa uma grande fome. Também temos a caixa d'água. Também temos as filhas de Filipe, que são profetisas e profetizam. Perceba que essas profecias dadas aqui, elas não são profecias que vão parar na Bíblia. Elas são profecias que são ditas só, e as pessoas recebem ou não, entende? O que eu vou explicar para vocês como podemos usar melhor esse dom. Então, como nós falamos, Jesus tinha esse dom de profecia. Como usar esse dom? Como nós podemos usar esse dom? Perceba uma coisa: esse dom é uma bênção no nosso meio. Nós devemos estar sensíveis a Deus, orando a Deus. Senhor, seja aberto a isso, primeiro de tudo. Seja aberto a isso, aberto a Deus te revelar isso. Primeiro de tudo, você tem que acreditar que isso é possível, que Deus pode fazer isso, Deus pode te revelar algo ao seu coração. Primeira coisa, seja aberto a isso. Segunda coisa, nunca, jamais coloque coisas além do que você vai ver ou ouvir, porque são essas coisas que tornam as profecias inválidas, sabe? O pregador tem aquele vídeo, né, do anjo falando para um cara, vocês já viram, é tipo um TikTok, um Reels assim, ele falando, né? Fala para aquela pessoa que eu amo ela e que eu estou cuidando dela. Daí o cara chega lá: olha, quero te dizer que Deus te ama e está te cuidando, e que semana que vem Ele vai fazer algo incrível. Sabe, tipo, não era isso que ele estava falando, era uma coisa bem menor, mas as pessoas às vezes querem fazer a coisa ficar fantástica, né? E Deus ama, vai te dar um camarro, tu vai ficar, sabe? Seja sensível a fazer aquilo que Deus está te dizendo. Jamais diga assim: Deus me disse isso, assim diz o Senhor, sabe? Diga algo assim: eu tive uma impressão, sabe? Eu tive a impressão que Deus está comunicando isso. Eu tive um sentimento que Deus está te direcionando a isso, sabe? Porque quando nós colocamos na boca de Deus palavras que não são, nós estamos pecando. Antes de tudo, eu sei que é muito comum aqui, não, né? Mas igrejas pentecostais, de repente alguém começa a falar e não sei o quê. O dom de profecia não é assim. O dom de profecia tem que ser julgado. Você recebeu a profecia, você vai comunicar a pessoas. Por exemplo, se a minha profecia é para o Édico, Deus está me direcionando a falar com o Édico, eu vou falar com o Édico: Édico, Deus me disse isso, isso, isso. Faz sentido para ti? Ele vai dizer: faz sentido. Aí nós podemos falar, vamos comunicar para a igreja, para que a igreja saiba que Deus está se movendo no nosso meio. Podemos ou não, se é uma coisa particular, se Ele não quer falar. Mas, agora, se Deus tem uma profecia, por exemplo, Deus quer nos direcionar a algo como igreja. Eu não vou chegar, pegar o microfone e vou lá: irmãos, Deus está dizendo para fazer. O que eu vou fazer? Eu vou falar com os pastores, com os líderes: olha, eu tive a impressão que Deus está dizendo isso, isso, aquilo. Se os líderes acharem que realmente faz sentido aquilo, nós estávamos orando por essa decisão, né, em secreto, nós estávamos pensando sobre isso. Deus pode estar se comunicando, podemos falar para a igreja como fim de edificar e incentivar a igreja ao dom de profecia. Então, jamais alguém pode se levantar e começar a falar do nada, no vácuo, certo? Lado sombrio do dom de profecia. Como eu disse, você pode modificar a profecia, você pode torná-la falsa. Deus pode estar te revelando uma coisa e você pode estar usando aquela revelação para outro meio, acrescentando coisas. Você precisa passar exatamente o que você viu. E nunca, jamais, em nenhuma hipótese, faça atos proféticos. Por favor. Mandei para o Mateus essa semana o vídeo do cara cortando o cabelo no culto. Era um ato profético. Gente, sabe, ato profético é balela. Não faça atos proféticos.
Tem aquele cara aqueles grupo de pastores que fizeram xixi nas garrafinhas e pegaram o drone e ficaram espalhando xixi pela cidade inteira a fim de marcar o território. Era um ato profético. Imagina tu tá caminhando na rua e de repente cai uma gotinha amarela assim em ti. É um xixi profético. Não faça isso. Não faça isso. Não faça atos proféticos, sabe? Se Deus está te revelando uma visão, compartilhe essa visão. Se Deus está te revelando por palavra, compartilhe essa palavra. Se é uma impressão que você está tendo, compartilhe a impressão. Dom de milagres. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? Será que são todos operadores de milagres? Então o dom de milagres, ou operador de milagres, é a capacidade concedida pelo Espírito de quebrar leis naturais e realizar algo incontestavelmente maravilhoso, a fim de causar espanto e glorificar a Deus. Geralmente esse dom está associado ao dom da fé. Então, esse dom está relacionado com coisas e operações poderosas. Por exemplo, expulsões de demônios. É um milagre ou não é? Sobrenatural, né? Expelir um demônio. Uma pessoa que tem uma deformação, uma perna mais curta que a outra, através de uma oração, de repente as pernas são equivaladas, se tornam iguais. Jesus falando para o homem que tinha o braço ressequido: estende o teu braço. Ele estendeu o braço, disse: você está curado, os dois braços iguais. Perceba, dons de milagres são coisas extraordinárias. É diferente de dons de cura. Vou explicar o que são dons de cura. Mas dons de milagres são coisas extraordinárias. Por exemplo, Jesus no barco, dormindo, e a tempestade caindo. Os discípulos: Jesus, nós vamos morrer, alguém ajuda. Jesus acorda e diz assim: vocês são homens de pequena fé. E diz assim: para vento, para água, mar. E o mar acalma-se na hora. O que é isso? Milagre. Algo completamente extraordinário. Multiplicação de alimentos. O que é isso? Um milagre. Transformação de água em vinho. O que é isso? Um milagre. Sinais. Milagres também podem ser traduzidos como sinais de poder. Então, o que são milagres? São obras poderosas. Os apóstolos em Atos caminhando e a sombra deles curando enfermos. O que é isso? Milagres. Coisas extraordinárias. Um cego de nascença consegue enxergar novamente. O que é isso? Milagre. Uma pessoa morta pode ser ressuscitada. O que é isso? Milagre. Então, milagres são dons. É um dom de algo sobrenatural que quebra a lei natural das coisas. O que seria natural? Um homem pisar na água e afundar. O que é antinatural? Um homem caminhar sobre as águas. Milagre. Então, milagre é o dom que quebra a barreira do que é natural. Como eu disse, Jesus foi dotado por esse milagre. A história da igreja mostra, durante vários momentos, operações de milagres incríveis. Por exemplo, temos a história do Policarpo de Esmirna, um pai da igreja que foi preso pelo Império Romano, e quando ele foi atirado na fogueira, o corpo dele não queimava. O que é isso? Um milagre. Estava preso na fogueira e não queimava. E os soldados diziam: esse homem não morre queimado, o que precisa ser feito? Então até que alguém foi lá e cortou ele ao meio com uma espada, porque o fogo não pegava nele. Então, o que é milagre? São coisas antinaturais, coisas que nós não costumamos ver todos os dias. Todas as operações aqui dos dons sinais são algo extraordinário, mas o milagre ele é mais extraordinário. É algo incontestavelmente extraordinário. É diferente do dom de cura. Nós vamos ver, de repente, você tem uma dor de cabeça, você ora e curou. Vai dizer: essa pessoa está mentindo. Mas agora uma outra coisa é a pessoa vem com um exame que está cheio de tumor no peito, as pessoas oram por ela e o tumor vai embora. Incontestavelmente. Sabe? Isso é um milagre. Quem está acostumado com uma boa defesa, né, Mateus? Milagre! Sabe? Nós estamos acostumados com coisas que são o milagre da vida. Que milagre tem nascer? É difícil, eu sei, né? É sangrento, eu sei, né? Mas é uma coisa natural nascer um bebê de uma mulher. Apesar de que, né? A gente sabe de todo, né? O caos que acontece ali durante o nascimento. Então, milagres são coisas extraordinárias. Como você pode usar esse dom? Se Deus estiver te dando esse dom, tá? Você pode estar sentindo uma profunda compaixão por um enfermo, por uma pessoa doente, ou uma convicção extraordinária de que Deus pode fazer aquilo. Sabe, não é uma coisa tipo assim: eu creio que isso pode acontecer, sabe?
Eu lembro eu e o Ed, quando nós estávamos orando por aquele cara com o joelho ali, eu estava assim, não, eu creio que Deus pode curar, pode restaurar o joelho dele agora. Mas quando tem um dom de milagre, não é assim, eu creio, assim, Deus está restaurando agora, Ele está restaurando nesse momento. É uma convicção sobrenatural que aquilo pode acontecer naquele momento. Não que pode, que aquilo vai acontecer. É como Jesus falando para a chuva. Tipo, Jesus não estava ali pensando, será que vai parar? Não, ele disse, para a chuva. A tempestade parou, sabe? Há uma convicção sobrenatural. Talvez você sinta isso, uma convicção de que aquilo pode acontecer, que aquilo vai acontecer, e que se você impor as mãos, que você orar pelo enfermo, que você pedir a Deus, aquilo pode de fato acontecer, sabe? É como Jesus orando por Lázaro morto, Jesus dizendo, Deus, eu sei que tu me ouve, eu sei que tu sempre me escutas, eu sei que tu pode fazer isso. Então, ao sentir isso, ore com coragem, impondo as mãos. Por que impondo as mãos? Porque Jesus geralmente fazia isso, sabe? A maioria dos milagres, dos sinais que Jesus fez, Ele impôs as mãos. Jesus colocou as mãos no enfermo, colocou as mãos no surdo para liberar o ouvido dele, colocou as mãos nos olhos do cego, passou saliva, não passa saliva nos outros, mas faça um contato, Deus se manifesta através desse contato também. Lado sombrio. Qual é o lado sombrio do dom de milagres? É que nem todo milagre é feito por Deus. Vocês concordam comigo? Existem religiões que fazem milagres? Sim ou não? Sim ou não? São religiões de Deus? Não. O diabo pode fazer milagres. O diabo pode fazer sinais. Mas como assim? Leia Jó. O diabo faz um tornado. O diabo agita homens para matar os filhos de Jó. O diabo deixa Jó doente. O demônio tem poder de fazer coisas miraculosas também. Então ele pode usar homens, pessoas, a fim de fazer milagres para enganar outras pessoas. Operação de milagres não significa necessariamente que aquela pessoa é de Deus ou não. Não é um sinal de que agora o fulano está lá orando, benzendo todo mundo lá, né? E agora Deus está curando através dele. Não, pode ser o diabo usando a vida dele para enganar mais pessoas. Então, operação de milagre também não é sinal de salvação. Sabe, Jesus está dizendo, nem todo aquele que me dizer no último dia, Senhor, Senhor, em teu nome nós não profetizamos, não expelimos demônios, não curamos enfermos. Perceba, nós estamos citando vários sinais extraordinários. E Jesus vai dizer, eu não conheci vocês. Eu não conheço vocês. Pessoas que operam milagres, elas podem não ser pessoas vindas de Deus, podem não ser algo vindo do próprio Deus. Então temos que cuidar com isso, ter muito zelo. Se aquele milagre aponta para a glória de Deus, a pessoa está falando sobre Jesus, apontando para Deus, é um milagre vindo de Deus. Se aquela pessoa usa o milagre a fim de falar sobre demônios, sobre uma falsa religião, sobre uma falsa doutrina, esse milagre é um milagre vindo do diabo. Dom de palavra de sabedoria ou palavra de conhecimento. Eu botei os dois juntos, tá? São 7 com esses dois juntos. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Definição: o dom de palavra de conhecimento é a capacidade dada pelo Espírito de conhecer uma verdade, ato, palavra ou situação, e desta forma revelando algo oculto sobre algum indivíduo. A palavra de sabedoria é a capacidade dada pelo Espírito de resolver problemas reais de forma prática e inesperada. Isso aqui eu acho demais. Então, palavras de conhecimento. O que é uma palavra de conhecimento? São pequenas sentenças, situações, às vezes uma palavra, às vezes um sentimento que vem à mente ou ao coração, ao nosso coração, e que revelam algo sobre uma pessoa. Quer ver uma palavra de conhecimento na Bíblia? Jesus chega para André e fala para ele, acho que é para Filipe, se não me engano. Fala para Filipe, fala assim para ele, Filipe, eu te vi atrás da figueira. Eu não sei o que ele estava fazendo atrás da figueira, mas Jesus diz para ele, eu te vi atrás da figueira. E Filipe diz, eu sei que tu é o Filho de Deus, eu sei que tu é o Cristo. Então, uma situação que tinha acontecido, ele estava atrás da figueira fazendo alguma coisa, a gente não sabe o que é, talvez só estava atrás da figueira e ninguém viu ele, e aquilo fez com que ele tivesse convicção que Deus estava
na frente dele, falando com ele. O que é a palavra de conhecimento? É essa situação, um sentimento de algo que está oculto, que ninguém sabe, talvez só a pessoa que você vai revelar, e que desse modo traz para ela uma convicção que Deus está revelando algo. No livro Dons Espirituais de Sam Storms, ele comenta uma situação que ele estava conversando com um rapaz que estava passando por uma aflição, e de repente veio o nome dele, um nome que ele cita, que é um nome falso, mas ele cita no livro, ele muda o nome, né, para Sheila. Ele disse assim, que de repente ele sentiu sentiu no coração dele um nome Sheila, e ele perguntou assim: faz sentido para você o nome Sheila? E ele diz: sim, Sheila é o nome da minha namorada, sem que ele tenha falado que o nome dela era Sheila. Daí ele fala assim, ele disse assim, eu acho que o teu problema está relacionado a Sheila. Daí ele diz, sim, a Sheila, ela tem lidado com o ocultismo e tal, não sei o que. Então, perceba que Deus revela isso aí para ele. Se não for suficiente, ele diz um outro nome, o nome de um homem. Daí ele pergunta, e esse nome faz sentido para ti? Ele diz, esse nome é o nome do meu vizinho que tem orado por mim e pediu para mim vir aqui na igreja. Então, perceba, coisas estranhas acontecem, né? Eu lembro de uma conversa que eu tive pastoral ano passado, e a pessoa estava me falando algo, e de repente eu tive a impressão de Deus falando assim, o que Ele está te falando não é verdade, porque Ele já fez essa coisa. E daí eu lembro que eu falei assim, olha, vai ser estranho, mas isso que tu está me falando, Deus diz que é mentira, e na verdade tu já fez outra coisa, só que tu não quer falar. Daí a pessoa falou, realmente, eu estava ocultando essa informação, eu já tinha feito tal e tal coisa. Então, são coisas estranhas assim que acontecem, né? Mas a palavra de conhecimento é isso, é uma palavra, é uma situação. Talvez você no meio e eu sempre vou dizer para vocês, confesso, sempre que eu vou conversar com alguém de forma pastoral, eu oro a Deus e peço, Deus, me dá esse dom de conhecimento, para mim conhecer alguma coisa que talvez eu não saiba, alguma informação que eu não tenho, que possa ser útil nesse aconselhamento, nessa conversa. Então, palavra de conhecimento é essa revelação de alguma coisa, alguma verdade, alguma informação que ninguém tem, somente Deus e a pessoa, e Deus revela para nós. Palavra de sabedoria é a aplicação prática daquela verdade, e às vezes pode ser uma coisa inusitada. Por exemplo, quantos conhecem a história de Salomão aqui? Salomão recebe duas mulheres que dizem que o bebê é delas. O que uma pessoa em sã consciência falaria? Vamos investigar o que está acontecendo. O que uma pessoa com palavra de sabedoria faz? Corta o bebê no meio. Sabe? Não faz sentido mandar cortar o bebê no meio. Mas, como Deus tinha dado essa sabedoria a Salomão, e essa palavra de sabedoria fez o quê? Revelou qual das duas era a mãe. Então a palavra de sabedoria é uma situação, uma resposta prática a uma coisa, uma dúvida, uma situação, um problema, e que muitas vezes pode ser até uma coisa não necessariamente óbvia. Então, tipo assim, sai do carro e dá uma volta na quadra, sei lá, estou chutando aqui, entendeu? Pode ser que no meio dessa situação aconteça algo que modifique completamente aquilo que está pensando, aquilo que a pessoa iria fazer. Então, palavra de sabedoria é uma aplicação prática, às vezes uma coisa inesperada que Deus dá a fim de resolver uma situação, como Salomão cortando o bebê ao meio, sabe? Como ali Elias dizendo para os caras, põe água sobre o altar, em vez de deixar o altar seco, põe água sobre o altar. É uma coisa inusitada, mas Deus estava dizendo como ele iria provar e comprovar que ele era Deus. Então, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria é isso. Como você pode usar esse dom? Sempre peça que Deus se manifeste, sabe? Sempre peça que Deus te revele isso, alguma palavra de sabedoria, alguma palavra de conhecimento. Como eu disse para vocês, eu sempre, quando vou conversar com alguém, eu sempre peço para Deus isso. Deus me dê esse dom, que eu possa ter informações que ninguém tem, que eu possa ter as informações que tu tem, que eu possa ter a sabedoria que tu tem para resolver essa situação. Então, muitas vezes, não tenham medo, tá? Se alguma coisa acontecer é porque Deus atendeu a oração. Então, Deus pode se manifestar assim.
Como você pode usar esse dom do lado sombrio dele? Você pode receber informações pessoais de pessoas e não compartilhar com aquela pessoa, mas para outras, tornando aquilo uma fofoca. Talvez no meio de uma conversa você tenha uma palavra de conhecimento, você fala para a pessoa e de repente é uma coisa que só tu e ela poderiam saber, mas tu começa a falar para outra pessoa: olha, Deus me falou que aquela pessoa tal e tal coisa. Sabe, você está usando o dom do lado sombrio, você está invertendo o uso desse dom. Dons de curar. Outro no mesmo espírito, dons de curar. Definição: dons de curar são capacidades do Espírito para curar enfermos das mais variadas doenças. A ideia é que são dons de curar, no plural, não um dom específico. Então, isso aqui, muitas pessoas acham que é dom de cura. A pessoa tem um dom de cura e ela ora por todos os enfermos e as pessoas são curadas. A ideia da Bíblia não, é que são dons de cura. Então, Deus pode conceder a capacidade de você orar para uma pessoa que está com uma febre e a febre baixar. Por exemplo, a sogra de Pedro teve febre baixada na hora. Deus pode conceder o dom de você orar para uma pessoa que está com dor estomacal e a pessoa ser curada. Mas não quer dizer que você vai orar de novo para outra pessoa e a pessoa vai ser curada. São vários tipos de dons de cura, um dom para cada doença, digamos assim, e que Deus pode derramar naquela hora. Talvez o Emer ore por uma pessoa por uma dor estomacal e ela seja curada, mas talvez eu ore pela mesma pessoa e ela não seja curada. Porque naquele momento Deus está dando o dom de curar daquela doença específica para o Emer. Isso quer dizer que nós não precisamos de médico? Não. Né? Não somos essas pessoas. Vamos primeiro orar aqui, né? Cortou o dedo fora. Vamos orar aqui para que Deus primeiro estanque o sangramento e o dedo volte ao lugar, né? Óbvio que não, né? Então, nós podemos orar pelas doenças, nós podemos orar pelos enfermos, mas se não houver cura imediata, nós devemos iniciar tratamento médico, procurar tratamento. Nós não devemos apagar a necessidade de orar por uma pessoa simplesmente por causa da medicina. A medicina é nosso amigo, os medicamentos são nossos amigos, são algo criado por Deus para nos auxiliar no tratamento de doenças. Mas também não podemos negar que existem dons de cura, Deus pode curar pessoas. O que Paulo fala a Timóteo? Timóteo, tome um vinho por causa do seu estômago. Provavelmente Paulo orou por Timóteo, ele não foi curado da sua doença no estômago. O que Paulo fala? Tome um vinho. Aplique esse remédio à sua úlcera, à sua dor, enfim. Então, nós vemos como usar esse dom. Esteja sensível às dores e à voz de Deus. Talvez você vai ver alguém com dor e você vai dizer: estou nem aí. Mas de alguma forma Deus te incomoda, sabe? Ora por ele. E você sente que você pode orar e deve orar. Então você deve orar por essa pessoa. Se possível, a Bíblia vai dizer em Tiago 5,17: use óleo. Chame os presbíteros, se alguém enfermo, chame os presbíteros, pastores, unja-o para que ele seja curado. A Bíblia diz que a ação do óleo representa o derramar do Espírito Santo sobre a pessoa, e a pessoa pode ser curada dessa doença. Como eu falei, o lado sombrio é negligenciar a bênção do conhecimento, a bênção da medicina. É isso? Acabou os dons, né? Vocês acham? Falta um dom? Qual o dom que falta, vocês acham? Ei. Dom de línguas. O último. Deixei por último esse porque esse é o mais polêmico. Dom de línguas. A outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dado variedade de línguas e a outra capacidade para interpretá-las. O dom de línguas é a capacidade dada pelo Espírito Santo de falar uma linguagem humana, o idioma, ou uma linguagem desconhecida, anjos, bem como a capacidade de interpretar essa fala a fim de trazer edificação para a igreja ou edificação própria. Veja que eu coloquei como anjos, porque a Bíblia meio que diz isso, não quer dizer que essa é a língua dos anjos. Vocês já viram aquele vídeo, né? Então Deus disse para Adão, Xabará, Xubirabará, sabe? Não é esse tipo de coisa, entendeu? É porque a Bíblia diz, Paulo vai dizer que é como se fosse uma linguagem angelical, não conhecida, né? Enfim, não é uma linguagem de homens. O que nós vemos no dom de línguas? Então, esse dom ele pode ser dividido em 3 partes: falar em línguas, orar em línguas, interpretar línguas. São 3 coisas diferentes, mas a operação do mesmo dom. Falar em línguas é quando de forma sobrenatural
você fala outro idioma que não conhece, como em Atos 2. Lembra Atos 2? Deus derrama o Espírito Santo sobre as pessoas, eles começam a falar em línguas, orar em línguas, certo? E as pessoas entendem como um idioma materno delas, elas entendem o que está sendo falado. Então, isso acontece muito ainda com alguns missionários no mundo. Alguns missionários no mundo, de forma sobrenatural, começam a falar um outro idioma. Há vários relatos disso, vários mesmo. Segunda coisa, falar em línguas também pode significar uma fala estática, em voz alta, que a gente chama de língua dos anjos. Tá? Sei que é polêmico isso, mas vamos dizer assim. Eu vou explicar como funciona esse dom aqui para vocês. Talvez Deus esteja te dando esse dom de línguas. Você sente que está vindo uma linguagem que você não conhece, uma forma de falar que você não conhece, e você quer falar ela de forma externa, audível na igreja. O que acontece? Você pode falar de forma alta na igreja, você pode, mas se alguém não interpretar, você deve ficar calado. Porque Paulo vai dizer que o dom de línguas é o menor dos dons, é o dom mais insignificante, digamos assim, é o dom de menor importância. Do que adianta você falar em línguas alto e ninguém entender o que você está falando? Nada, ninguém é edificado com aquilo. Então Paulo diz, se alguém for falar em línguas, como eu estou falando para vocês aqui, deve ter um intérprete. O que acontece? Como saber se tem um intérprete no nosso meio? Deus está dando um dom de interpretação. De repente alguém falou em línguas, você teve a impressão de que Deus está falando tal e tal coisa. Então tem um intérprete. Nesse caso, Paulo vai dizer que é permitido que fale em público, fale em voz audível. Caso você fale alto em línguas e não tem ninguém interpretando, você deve calar-se imediatamente. A maioria das igrejas pentecostais, há uma bagunça no meio do culto, um monte de pessoa falando em línguas, ou pensando que está falando em línguas ao mesmo tempo, e aquela bagunça no culto, gritaria e tudo mais, não se ouve nada. O que Paulo diz? Paulo diz que isso não é algo que vem de Deus, porque é desordeiro. O que vem de Deus é ordeiro. Então Paulo diz, fale um ou dois, não havendo intérprete, fiquem calados. A pessoa falou em línguas, ninguém se dispôs a interpretar, sentiu que Deus está revelando, não fale mais. Então falar em línguas pode ser um idioma humano, como pode ser um idioma estático. O que é um idioma estático, para vocês entenderem melhor isso? Um idioma estático é quando nós enrolamos, isso aqui o D.A. Carson vai falar muito bem, quando nós enrolamos, ou se enrola o nosso falar, o nosso pensamento. Estático vem de êxtase, de extasiar-se, ou seja, de certa forma você não controla mais a sua fala, e você fala coisas aleatórias. Isso é falar de forma estática. Eu não vou ter tempo de explicar isso aqui melhor para vocês, mas o D.A. Carson desenvolve isso muito bem no livro A Manifestação do Espírito. Ele pega lá as sentenças e começa a mostrar como isso pode acontecer. Porque um dos argumentos do John MacArthur, um pastor americano, é que toda linguagem estática é uma linguagem parecida com a língua materna, ou seja, os fonemas, as sílabas, como são juntadas as palavras, parecem com a língua que a pessoa fala natural, o português, por exemplo, né? Então, ninguém que fala em línguas, por exemplo, vai falar a junção de português que falam como se fosse russo, várias vogais, várias consoantes juntas, em vez de vogal. Então, geralmente as pessoas usam vogal, consoante. Vocês estão entendendo, né? K, Q, Ki, enfim, dá, de, di. Então, as pessoas usam fonemas que são parecidos com a nossa língua materna. D.A. Carson vai explicar que isso, na verdade, é o próprio conhecimento da nossa língua materna, mas palavras que nós poderíamos conhecer em português, simplesmente bagunçadas por causa do êxtase. Normal, natural. Enquanto John MacArthur diz que isso é falso e demoníaco, D.A. Carson, que é um ótimo teólogo, diz que na verdade isso vem de Deus. E que é simplesmente um êxtase que a pessoa não conseguiu reformular ou controlar o que ela estava querendo dizer. Enfim, é uma bênção esse dom para quem faz sozinho. Existe também o dom de orar em línguas. Eu estou finalizando aqui com vocês. Então, o orar em línguas é quando nós oramos de forma baixa em língua para nós mesmos, porque nós não temos intérprete no nosso meio. Paulo vai dizer que o que fala em línguas, 1 Coríntios 14,
edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Paulo vai dizer também que no caso de alguém falar em línguas, que não seja mais do que 2 ou 3, que nem eu falei, porque isso sucessivamente, e que haja alguém que interprete. Não havendo intérprete, as pessoas devem ficar caladas. Então, o dom de línguas pode ser um idioma não conhecido da pessoa, o idioma normal, natural do nosso planeta Terra. Nós temos 7.000 idiomas no nosso planeta Terra. Então, pode ser qualquer um desses 7.000 idiomas. Ou pode ser uma língua estática. Mas o que importa é, não seja falado em voz alta, se não houver intérprete. Não havendo intérprete, não deve ser falado em voz alta. Ah, mas eu estou no meio do louvor, ali tenho vontade de falar em línguas. Você pode falar em línguas, mas se ninguém interpretar, você fale para você e para Deus. Leia 1 Coríntios 14 em casa, faça esse tema de casa, entenda um pouco melhor esse assunto. Então, como nós podemos usar esse dom? Ore pedindo para Deus esse dom. John Piper, ele confessa que ele orou por mais de 30 anos por esse dom e nunca recebeu. Nunca recebeu. Então, algumas pessoas vão receber esse dom, outras pessoas não vão receber esse dom. Ore para Deus se você quiser receber esse dom. Se você sentir que palavras, sentenças desconexas estão vindo à sua mente, Sam Storm vai dizer, deixe elas fluírem, não reprima elas. Você pode estar recebendo o dom de línguas. No caso da fala, se for falar em voz alta e não houver intérprete, fale somente para si. Ore baixo e quando sentir que enquanto Deus vai concedendo a capacidade de falar em línguas e edificar a si mesmo. Se você quer ter o dom de interpretação, quando alguém falar em línguas, esteja atento. Ore a Deus pedindo uma revelação do que aquilo pode significar. Se não tiver revelação, fique calado. Quanto a momentos de oração em privado, a pessoa está sozinha no seu quarto e ela quer orar em línguas. Aí a Bíblia não fala nada, a não ser que Deus está edificando aquela pessoa. Está orando a Deus, mesmo que ela não conheça. E Paulo diz, aquele que ora em línguas, ore também para interpretá-las. Seria uma bênção se você pudesse interpretar o que você está dizendo. Se você não consegue interpretar, você também está sendo edificado, mas com a interpretação seria muito melhor. Ponto. Interpretação x tradução. Tradução é eu traduzir algo literalmente como ela foi escrito. Então, good morning, bom dia. Certo? Ok? Interpretação. Você lê um texto gigante e você, em uma ou duas sentenças, você resume aquele texto. Isso é interpretar. Então, interpretar, tu vê aqueles no meio pentecostal, assim, nos Gideões tem, né? Deus está dizendo algo. Aí começa a falar de novo. Sabe? Então, tipo assim, não é isso. Interpretação é entender e explicar o que aquilo está significando. Interpretação de texto. Você sabe o que é interpretação de texto? Certo? Então, se a Bíblia de vocês é como a minha, vai ter ali, por exemplo, 1 Coríntios 12. Vai estar escrito bem assim, sobre os dons espirituais, unidade da igreja. Tem pequenos títulos. O que é aquilo? É uma interpretação do que o contexto todo está falando. Então, se tu lesse todos aqueles versículos, tu poderia dizer, essa parte é sobre unidade. Talvez tu vai ler 10 versículos e a interpretação é sobre a unidade da igreja. Talvez uma pessoa vai falar 15, 20 segundos e você vai dizer, Deus é grande e poderoso. É interpretação e não tradução. Certo? Estou finalizando com vocês aqui o último desses dons. Lado sombrio. Você pode tornar-se individualista com esse dom. É o que Paulo está lidando em 1 Coríntios. Os cristãos de Corinto se tornaram individualistas. Todos queriam orar, ninguém se importava mais com ninguém dentro do culto. E outra coisa, você pode manipular esse dom para você e para outras pessoas. É muito comum em igrejas pentecostais pastores dizerem, vem à frente, vocês vão receber o dom do Espírito agora, e começa, repete isso aqui, e a pessoa vai repetindo. Isso não é dom de línguas, isso é manipulação. Então, você não deve ficar repetindo e manipulando outras pessoas. Se Deus está concedendo o dom, ela vai receber aquele dom na forma que Deus der a ela. Pode ser parecido com outro, pode, por que não? Mas quando é manipulado, empurrado, isso não é o dom de línguas, certo? Então, terminando aqui, para refletir, 3 coisas. Cuidado, o falso não anula o verdadeiro.
É natural que a gente veja muita falsa manifestação de milagre, falsa manifestação de profecia, falsa manifestação de línguas, e a gente pensa assim: isso não é verdadeiro. Porque existiam falsos apóstolos, não existiam os verdadeiros? Sim ou não? Porque pessoas usam milagres para cultuar a demônios, quer dizer que milagres não podem acontecer no meio do povo de Deus? Sabe? Porque pessoas no meio de igrejas bagunçadas e pentecostais utilizam o dom de línguas de forma desordenada e bagunçada, quer dizer que nós não podemos usar? Sabe, o falso não anula o verdadeiro. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, que nem nós vemos ali: entretanto, procurem com zelo os melhores dons. É uma ordem de Paulo. Procurem, está no imperativo, que você procure com zelo os melhores dons, é uma ordem. 1 Coríntios 14, 39, portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Então Paulo está dizendo: não se proíba isso, procure com zelo os dons. Eu mesmo, confesso a vocês, já me fechei para esses dons há um tempo atrás. Era fechado, completamente fechado. Deus não pode fazer isso, Deus não pode manifestar. Mas à medida que eu fui crendo e estudando e pensando sobre isso, Deus também foi derramando esses dons, e eu fui vendo que eles são reais, são para os nossos dias, sim. Sabe, Deus quer te usar para fazer o nome dele conhecido. Deus quer usar sinais no meio do povo para que as pessoas creiam. Sabe, que bênção seria se nós tivéssemos testemunhos aqui em nosso meio de palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, de profecia, de línguas, de milagres, de curas em nosso meio. Seria uma bênção. Sabe, Deus quer dar um boost, quer dar um ganho a mais na tua evangelização, na tua vida diária, derramando dons de sinais poderosos. Nós precisamos do time de Jesus e de todos os jogadores. Como nós vimos, Paulo está dizendo: não são todos apóstolos, não são todos operadores de milagres, não são todos os que são profetas. Cada um de nós tem um dom específico. Deus pode usar cada um de nós e vai usar cada um de nós no time de Jesus. Se nós estivermos fora do que Jesus está fazendo, nós vamos morrer. Sabe, é como se você corta o seu dedo e de repente você deixa ele ali fora. O que acontece com o seu dedo? Apodrece. Você fica vivo. Você fica sem um dedinho. Você fica sem um dedo, sabe? Mas você fica vivo. Você continua vivo. Mas o que acontece com o dedo que é cortado fora? Ele morre. O que acontece com você se você se desligar do corpo de Jesus? Você morre. E o corpo de Jesus, o que acontece? Continua vivo. Nós temos que estar juntos, unidos, participando do que Deus está derramando sobre nós, para que nós sejamos um corpo, um time pronto, preparado, para que avance o corpo de Jesus, o time de Jesus vença. Nós precisamos viver uns com os outros, usando nossos dons uns para com os outros. Quem tem dom de administração, trabalhando na vida daqueles irmãos que precisam aprender a administrar. Quem tem o dom de mestre, ensinando outros irmãos. Quem tem o dom de serviço, servindo outros irmãos, servindo uns aos outros, para que o time de Jesus cresça. Terceira e última: como você vai sair dessa série? O que você vai guardar desta série sobre o Espírito Santo? Fique de pé, chame as crianças lá para nós, para a gente encerrar. Sabe, o que você vai sair dessa série? Como você vai sair? Você vai sair apático? Beleza, eu vi os dons, conheço, já sei quais são, mas eu não estou nem aí para eles. Ou você vai sair: Deus, eu quero esses dons, eu quero isso, eu quero servir melhor, eu quero fazer mais. Você vai sair: eu conheço o Espírito Santo, eu sei quem Ele é, mas não quero relacionamento com Ele. Ou: Deus, eu quero conhecer o Espírito Santo, eu quero estar junto dEle, eu quero saber mais sobre Ele, eu quero fazer parte do que Ele está fazendo no nosso mundo. Portanto, agora nós vamos juntos ceiar como igreja. Nós somos um corpo. Nós vamos pegar o pão, nós vamos ceiar, nós vamos cantar juntos. Se você veio preparado com a sua oferta, você pode ofertar também através do Pix, para nós fecharmos o ano, né, fecharmos o mês